Olá, pessoal. Nós passamos o mês de março comunicando à sociedade, através do site oficial da Prefeitura, o que estava ocorrendo com relação à pandemia que acontece e afeta o Estado de São Paulo e afeta também a nossa cidade. Nós tivemos um pouco mais de 100 casos suspeitos, muito descartados, mas na noite de ontem foi confirmado o primeiro caso de coronavírus em Piracicaba. Um paciente que veio de Santa Catarina, de 77 anos, e o caso foi confirmado. Nós estamos aqui hoje para dar mais explicações, mais esclarecimentos à população. Estou acompanhado do Dr. Pedro Melo, que é o nosso secretário de Saúde, do Dr. Moisés Tagleta, que é o diretor do Centro de Vigilância em Saúde, para que a gente possa passar para vocês as informações oficiais e os procedimentos que as autoridades sanitárias estão executando. Bom, infelizmente, ontem nós tivemos a notícia do primeiro caso de coronavírus positivo na nossa cidade, que é um paciente de 77 anos de idade, que foi passear na cidade de Camboriú, né? Frequentou, claro, os aeroportos, e isso realmente é um fator preocupante, porque os aeroportos hoje tem muita gente em trânsito, e principalmente gente que vem de países, às vezes países que são portadores em massa do coronavírus, e foi internado no hospital privado da cidade, o Hospital da Unimed, está na terapia intensiva, passa bem, e como nós estamos sempre dizendo, as pessoas idosas são aquelas que são mais acometidas, no caso específico 77 anos, e com comorbidade. É um paciente hipertenso, tem história de diabetes e também tem história de tabagismo. Consequentemente, a gente tem orientado a todas as pessoas, principalmente aquelas acima de 60 anos, que são pessoas mais vulneráveis, para que realmente fiquem dentro dos seus domicílios e não circulem, porque o vírus realmente ele circula através das pessoas, e essas pessoas são as mais vulneráveis. Então, bem como o prefeito e o doutor Pedro já falaram, era uma questão de tempo, né, que a gente tivesse o caso aqui no município confirmado, e isso aconteceu. O que muda a partir de agora? Nada muda. A população tem que continuar fazendo a sua parte, tem que continuar se mantendo em casa o máximo possível. Saia apenas para o estritamente necessário, e principalmente protejam os nossos idosos. Já foi levantado pelo doutor Pedro, mais especificamente, o primeiro caso nosso, inclusive, está nessa faixa etária. Então, são pessoas que, vejam o que aconteceu, ele chegou de uma viagem e já entrou num quadro mais grave, exatamente por conta de pertencer a esse grupo que é suscetível a uma maior gravidade do caso. Então, as pessoas têm que pensar assim, não é que só os idosos podem pegar o coronavírus, qualquer um de nós pode. O problema é que, para o idoso, com comorbidade, principalmente como é esse caso, o caso grave é muito mais fácil de acontecer. Então, você tem uma criança que pode ter o coronavírus? Pode. Na maioria delas, não passa de um resfriado, se é que aparece sintoma. A grande maioria nem sintoma tem de uma criança. Mas, para o idoso, isso é muito mais perigoso. Então, vamos proteger, e para fazer isso, a gente tem que, cada um, fazer a sua parte. Não saia de casa, não precisa ir ao supermercado todos os dias, né? Se for, vá um da família, não fique frequentando áreas, né? Vamos sair como um passeio, não é um passeio sair para o supermercado, não precisa ir a parques, aliás, nossos parques estão fechados, né? Mantenha-se dentro de casa. Arrumem, assim, grandes estratégias, existem grandes estratégias para ficar em casa, né? Jogos antigos, como a gente fazia com os nossos pais, nossos avós, tudo bem, a criança que hoje está com o avô dentro de casa não oferece risco. O que essa criança não pode é ficar andando de um lugar para o outro, que ela corre o risco de levar para o avô. Se eles estiverem os dois confinados dentro da mesma casa, não há problema a criança ter contato com o avô. Então, primeira coisa, nada de pânico. Então, nada muda. Os cuidados são os mesmos. Lave a mão com frequência, não saia de casa se não for necessário e se cuide. Bem, agora o que nós vamos explicar à população de Piracicaba é que tanto o doutor Moisés como o doutor Pedro, mais o doutor Hamilton Bonilha, que é o diretor da RS10, nós fizemos diversas reuniões com os diretores administrativos, diretores técnicos, superintendentes de todos os hospitais da cidade. O Hospital Particular da Unimed, o Hospital São Francisco, a Santa Casa de Piracicaba, o Hospital dos Fornecedores de Cana e o Hospital Regional, que é administrado pela Unicamp. Fizemos as discussões, verificamos as dificuldades e cada hospital colocou a sua estrutura à disposição da Secretaria da Saúde para que a gente possa fazer
a utilização dos leitos e fazer as internações necessárias. Cada hospital reservou uma ala para atender uma eventual demanda. Todos os hospitais, os particulares e os públicos. Portanto, nós temos uma quantidade razoável de leitos e de UTI para fazer esse atendimento. Nesse período em que nós não tivemos nenhum caso positivo aqui na cidade, a estrutura hospitalar da cidade fez a qualificação profissional de todo mundo, fez as orientações, houve um período de 10 dias de preparo para que pudesse atender bem, caso ocorresse a epidemia em Piracicaba. Nós temos um caso, não sabemos o que vai acontecer, mas a população pode ter certeza absoluta que esses hospitais públicos e privados estão em condições de fazer o atendimento. A nossa estrutura hospitalar realmente é uma estrutura bastante complexa, uma estrutura que realmente dá segurança para a Secretaria de Saúde, e nós temos não só o setor público como o setor privado preparado realmente para que a gente possa atender essas pessoas que possam ser acometidos do coronavírus, principalmente aqueles que precisam de um setor de internação mais complexo, que é o de alta complexidade, que é a terapia intensiva. Em relação aos testes, nós temos 2 tipos de testes. Nós temos o teste por fluorescência, que faz a dosagem do IgG e do IgM no sangue, e temos o teste que é feito através do PCR, que é através das secreções nasais e orais. Consequentemente, é um teste mais demorado, dura em torno de 7 a 8 dias, e esse é o que está sendo preconizado pelo governo federal e pelo governo estadual. Eles, às vezes, demoram, e isso deixa a população um pouco intranquila, mas estamos aí na expectativa do governo federal mandar para nós os testes rápidos, que esse faz uma leitura, às vezes, em 30, 40, 50 minutos, no máximo 1 hora, para que a gente possa fazer uma testagem em massa e, consequentemente, definir as pessoas que estão ou não contaminadas pelo coronavírus. Lembrando ainda que, em meio à pandemia do coronavírus, também foi antecipada a campanha de vacinação do influenza no Brasil, exatamente porque são doenças também gripais, né? São quadros gripais, que se confundem, inclusive, com os mesmos sintomas do coronavírus. Se você tiver a população, né, a maior parte da população imunizada, você vai ter também uma forma de identificação mais rápida, né, e menos confusa dos casos que venham a acontecer, né, da pandemia. Além disso, você protege, né, as pessoas de doenças que já vão estar aí todos os anos. Lembrem-se que a campanha da influenza acontece todos os anos. Já são doenças que podem ter quadros graves na mesma população que a gente estava falando do coronavírus. Então, vamos mais ainda proteger a população e dar uma tranquilidade no trabalho da saúde para poder diagnosticar de uma forma diferencial mais rápida, né, os casos do Covid. Então, as duas estratégias são juntas, por isso que se fez a antecipação. Aí o cuidado que se deve ter sempre, não aglomerar pessoas. Então, vamos todo mundo tomar vacina juntos. Não, né? Não vamos procurar espaçar isso. Nós estamos lançando mão de outras estratégias, né? Como a gente recebe também a vacina por etapas, né? Não daria também para o país fazer a distribuição de todas as vacinas ao mesmo tempo, até porque não teria forma de você armazenar isso com boa qualidade no país inteiro ao mesmo tempo. Então, ela é feita normalmente em 3 ou 4 remessas. A gente já recebeu a primeira. Nesse momento, são idosos e profissionais de saúde que estão fazendo a sua imunização. E a primeira fase a gente já fez e foram desabastecidas algumas unidades por conta da procura, na realidade. E a partir de amanhã, elas estão todas normalizadas com as vacinas para poder serem feitas. Na semana que vem, como a gente deve receber um novo quantitativo, vamos lançar mão de outras estratégias que a gente nunca fez no município, mas que vai nos possibilitar não aglomerar pessoas. Uma delas é que a gente está estudando pontos da cidade para fazer o que já se conhece como um drive-thru da vacina. Então, as pessoas podem até se aglomerar, mas em carros. E aí a gente não tem as pessoas com contato, né, pessoa a pessoa, que é o que a gente tem que evitar. Então, são estratégias que nós vamos lançar a mão para que não exista aglomeração. Tá? Mas não deixem de fazer suas vacinas. Busque as unidades. Quando a gente fala uma saidinha de casa para o que for estritamente necessário, a vacina é um dos momentos desses. É estritamente necessário que você vá, procure a vacina se você faz parte desses grupos. Eu queria aproveitar para reforçar a fala do Moisés a respeito da campanha de vacinação.
Eu participei do Ministério da Saúde há 20 anos atrás, com o ministro José Serra, quando foi introduzir no Brasil a campanha de vacinação contra a gripe para as pessoas com mais de 60 anos. Em 20 anos isso deu bom resultado. Se diminui a procura pelas UPAs, se diminui internações hospitalares e faz bem aos nossos idosos. Não perca a oportunidade de fazer, nesse período, a vacinação, que ela é muito importante. E eu espero continuar contando com a colaboração de toda a população de Piracicaba nesse momento tão delicado da saúde pública. E aproveito também para falar para todo mundo que procure os sites oficiais do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde de São Paulo, mas principalmente o site da Prefeitura para acompanhar todas as informações oficiais sobre a saúde pública em Piracicaba.